Olá! Mostraremos nesse vídeo que foi publicada a autorização para a realização de transação de débitos do FGTS inscritos em dívida ativa. Se a gente observar a Lei 13.988 de 2020, que é a Lei da Transação, ela traz uma ressalva no seguinte sentido, lá no artigo 5º. É vedada a transação que conceda descontos a créditos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, enquanto não autorizado pelo seu Conselho Curador. Da mesma forma, a Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional número 9.917 de 2020, que regulamenta a transação na cobrança da dívida ativa, traz idêntica ressalva lá no artigo 14. Sem prejuízo da possibilidade de celebração de negócio jurídico processual para equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da Portaria da Procuradoria 742 de 2018, é vedada a transação que conceda descontos a créditos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, enquanto não autorizado pelo seu Conselho Curador mediante resolução. E é o que está acontecendo agora. No Diário Oficial da União, de 12 de agosto de 2020, o Conselho Curador do FGTS publicou a resolução número 974 de 2020, trazendo essa autorização. Temos aqui a referida resolução. A gente tem algumas informações importantes nessa resolução. No artigo 2º ela diz: fica a Procuradoria autorizada a realizar acordos de transação resolutiva de litígio, que vai poder ser individual ou por adesão, envolvendo a concessão de descontos sobre débitos inscritos na dívida ativa do FGTS, observados os termos da Lei 13.988, que a gente comentou anteriormente. E também a regulamentação expedida pela Procuradoria, que é a portaria que a gente também mostrou lá da PGFN. Tem uma informação bem importante aqui no artigo 3º. Os descontos a serem ofertados somente poderão incidir sobre os valores devidos ao FGTS, sendo vedada, portanto, a redução de valores devidos aos trabalhadores. Nos casos de acordo de transação individual ou por adesão que envolvam parcelamento, então vai ter essa possibilidade de parcelamento também, caberá ao agente operador, após a formalização do acordo pela Procuradoria, realizar o cadastro e a emissão de parcelas nos seus sistemas de controle. O parcelamento concedido no bojo de transação formalizada pela Procuradoria somente poderá ter seus descontos nos limites definidos pelo artigo 3º, que a gente comentou aqui, e deverá ter o pagamento dos débitos de contribuição do FGTS rescisório já na primeira parcela. Então tem que ficar atento com essa disposição aqui também. O FGTS rescisório vai ter que ser recolhido na primeira parcela. Mais algumas informações importantes também aqui no artigo 5º, ele diz: a proposta de transação também está condicionada à assunção pelo devedor do compromisso de proceder à individualização dos valores recolhidos nas contas vinculadas dos respectivos trabalhadores, tal como determina a Lei 8.036 de 90. E esse procedimento, pelo devedor, deve ocorrer nos sistemas do agente operador dentro do prazo máximo de 30 dias, contado de cada guia efetivamente recolhida no bojo da transação formalizada. Ele traz aqui algumas outras informações sobre essa individualização. Cita aqui no parágrafo 3º que o procedimento de individualização pelo devedor dos valores recolhidos no bojo da transação deve priorizar o pagamento de débitos mais antigos e inscritos em dívida ativa. A não individualização dos valores recolhidos no bojo de transações firmadas pela Procuradoria implicará na rescisão da transação firmada para os casos de débitos que tenham sido constituídos com esse atributo. A transação será formalizada pela Procuradoria nos mesmos termos da regulamentação aplicável à dívida ativa da União, inclusive nos casos em que a cobrança judicial da dívida ativa do FGTS esteja abrangida pela delegação na representação judicial de que trata o convênio PGFN Caixa número 1 de 2019. Essa regulamentação é a portaria que a gente citou anteriormente, lá da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O agente operador providenciará os procedimentos operacionais para a execução do consignado nos artigos 4º e 5º, lá no artigo 4º a questão do cadastro, emissão das guias, e no artigo 5º a individualização que a gente comentou. Então vai providenciar essas disposições no prazo de até 30 dias. Essa resolução ela entra em vigor no dia 1º de setembro de 2020.